Estamos começando mais um Mensagens para a Sua Vida. Hoje nós vamos falar sobre algo relacionado à rejeição. Quem nunca na vida foi rejeitado de alguma forma? A rejeição é uma dor da alma. Por que ela surge e quais são as consequências e como lidar com essa dor? Hoje nós vamos falar com pessoas que têm dificuldade na área da aceitação. É muito comum a rejeição nos dias atuais em função dos mais diversos grupos de pessoas. Além da rejeição por pertencer a um nível social diferente, muitos não encontram, na maioria das vezes, o acolhimento que gostariam e se tornam excluídos do meio social. Muitos gostariam de fazer parte de alguns grupos, de pertencerem a alguns grupos, mas acabam sendo rejeitados. Inclusive, a pessoa ela pode ser rejeitada até pela própria família, pelos colegas, pelos amigos, por pessoas do seu ambiente de trabalho e, enfim, nos mais diversos ambientes, pelos mais diversos tipos de grupos. Certamente você, se não passou por isso, mas já deve ter conhecido alguém que foi rejeitado. A rejeição, ela pode ocorrer na vida de uma pessoa quando os critérios de aceitação são incompatíveis. E a pessoa rejeitada pode até ser uma boa pessoa, mas se não atende às exigências do grupo, não é aceita. Ao contrário, ela passa a ser ignorada e muitas vezes sofre o que chamamos de bullying. A Bíblia nos fala sobre uma determinada situação em que pessoas foram rejeitadas. A palavra rejeitada muitas vezes ela é muito forte, mas para expressar, na verdade, é usada para explicar, na verdade, a não aceitação. Ou seja, quem rejeita está dizendo: você não se encaixa nos padrões do grupo, ou você não atende os requisitos para fazer parte, ou você não reúne as qualidades necessárias para poder executar uma missão, por exemplo. Um exemplo disso na Bíblia é quando o profeta chega na casa da família de Davi e o profeta então começa ali a busca pelo escolhido do Senhor para ser ungido então como o futuro rei. Na casa de Jessé, o profeta Samuel, ele foi apresentado a todos os irmãos de Davi. E diz a palavra de Deus que estes homens eram homens de boa aparência, homens altos, homens fortes, porém nenhum foi escolhido por Deus. Então, finalmente, chamaram a Davi, que estava cuidando das ovelhas, que estava lá no meio das pastagens, escondido, e possivelmente não davam muita importância ou não tinham muita expectativa em relação a ele. Mas Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido. E a partir daquele dia, naquele exato momento, ele foi ungido como o futuro rei. Vejam vocês que, na verdade, o mais improvável era o que reunia as qualidades para ser ungido. Então, essa é uma prova de que quando se faz uma escolha, se observa as características daquela pessoa. A princípio, todos seriam os mais prováveis, mas eles não reuniam uma característica que Davi tinha.
Davi não era forte, Davi não era alto, Davi era um homem de baixa estatura, Davi era ruivo. Enfim, ele, aparentemente, olhando para ele seria rejeitado em muitos grupos de pessoas. Mas os critérios que Deus usou, as exigências que Deus colocou para que ele fosse escolhido, aquelas pessoas que estavam ali, os seus irmãos, não tinham essas qualidades. Então, por aí você pode entender que muitas vezes nós somos rejeitados, talvez porque não somos bonitos, talvez porque não somos altos, talvez porque não somos fortes, talvez porque não temos um poder aquisitivo grande, mas na verdade, para muitas coisas na vida, talvez nós seremos aprovados por outras qualidades, talvez porque somos pessoas que têm um coração que se compadece, talvez porque nós temos a característica de sermos leais, de sermos fiéis, de sermos cumpridores da nossa palavra, talvez o nosso caráter, talvez o nosso jeito de ser, enfim. Podemos ser rejeitados por alguns critérios, mas sermos as pessoas ideais em outras situações. Então que você também não entristeça o seu coração se em algum momento da vida você foi rejeitado, porque isso é natural de praticamente quase 99% dos seres humanos. Em algum momento, se não foram, serão rejeitados de alguma forma. Os irmãos de Davi, eles não andavam muito com ele, porque ele era pequeno, ele era ruivo, então, de certa forma, ele era meio rejeitado pelos seus irmãos. Mas, na verdade, o que Deus procurava, ele possuía e os seus irmãos não. Então, na verdade, nós entendemos que os critérios utilizados é que definem se você vai ser aceito ou não. Isso independe de você ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. É claro que nós entendemos que devemos buscar sempre ser boas pessoas. O nerd, por exemplo, normalmente ele é rejeitado por um grupo de pessoas, mas ele pode ser muito importante, por exemplo, se ele for um nerd da computação. Então ele vai ser uma pessoa indispensável para aquela empresa e vai ser valorizado e vai ser muito bem pago por isso. Talvez ele poderia ser rejeitado se eles estivessem procurando um atleta. Talvez ele não teria o perfil, não teria a performance, então seria rejeitado. Mas cada pessoa tem as suas qualidades, as suas habilidades e precisa descobrir isso. Então, na verdade, o problema não é o que as pessoas fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que fazem com você. Como é que você reage? Isso faz a grande diferença. Se você fica preso àquilo que falam, àquilo que dizem de você, e você fica aprisionado naquele sofrimento, esse processo de rejeição pode realmente vir a se tornar uma dor muito grande e afetar grandemente a sua alma e a sua existência. Como eu falei, existem muitas situações de rejeição. Existe a rejeição pela família, pelo ambiente de trabalho, talvez uma ideia que você deu em algum dado momento e não foi aceita, talvez um amor não correspondido. O fato é que as pessoas sofrem sempre algum tipo de rejeição e isso faz muitas vezes, quando a pessoa não está preparada, quando ela não consegue se curar, ela vai se fechando, ela vai ficando cada vez mais calada, ela começa a se esquivar de manifestar as suas opiniões, com medo de que as pessoas a rejeitem por isso, ou que até mesmo zombem dela. Elas ficam inseguras com as suas próprias escolhas e vivem uma vida de um sofrimento interno muito grande. E essa prisão que a pessoa se coloca faz com que ela perca, às vezes, muitas oportunidades. Talvez ela perca até a oportunidade de se desenvolver, de crescer e de poder não ficar presa a esse sentimento de rejeição.
Tudo depende de como aconteceu essa rejeição e o quanto marcou a vida dessa pessoa. Mas como lidar com essa dor que machuca essa existência? Nós vamos ver rapidamente juntos alguns passos que talvez você pode dar e possa te ajudar a lidar com a rejeição. O primeiro deles é o autoconhecimento, ou seja, estude sobre você e conheça as suas habilidades, os seus dons e talentos, mas também conheça as suas limitações. Saiba mais sobre você mesmo. Faça perguntas sobre por que você reage de tal maneira. Saiba o que te afeta e trabalhe as áreas do seu eu interior. Não cuide apenas do seu exterior. Não cuide apenas do seu cabelo, do seu corpo, das suas unhas, das suas roupas, mas saiba que o cuidado interior faz com que você seja mais leve, se torne uma pessoa mais leve. Você será, sem dúvida, uma pessoa mais calma, mais firme, mais segura. Conhecer a si mesmo faz com que a alma ela não seja tão afligida pela opinião dos outros. Quando você ouvir alguém falando algo sobre você, se você não concordar, você vai saber lidar com aquela opinião, porque aquela opinião ela não determina quem você é. Portanto, não deixe de buscar o autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, mais você se cura. Descubra o seu valor. Não busque ser jamais uma pessoa perfeita. Avalie sempre o motivo da rejeição. Avalie se pode melhorar algo dentro de você, se tem alguma exigência que possa ser melhorada para atender determinados padrões, ou se muitas vezes talvez não vale a pena ficar sofrendo por causa de uma exigência que foi feita e você não correspondeu. Não fique sofrendo por isso. Sempre haverá uma outra oportunidade, sempre haverá um outro emprego, sempre haverá um outro amigo, um outro amor, uma outra missão. E somado a tudo isso, eu te aconselho a buscar o crescimento emocional. E aí você tem que trabalhar a maturidade dentro de você. E também buscar o fortalecimento espiritual para te trazer paz, para te trazer a calma. Você tem as suas próprias qualidades. Aceite isso. Explore o máximo daquilo que você tem de bom e siga sempre com um olhar positivo e tenha fé. Não busque alguém que te aceite para ser feliz. Você é único e você estará sempre fazendo companhia para você mesmo. Portanto, quanto mais você crescer, quanto mais você evoluir, quanto mais você melhorar, melhor será a sua companhia para você mesmo. Melhor será conviver com você mesmo. Melhor será passar toda uma vida com você mesmo. Então desenvolva-se, cresça, trabalhe a maturidade, não queira ser perfeito, busque o autoconhecimento. Eu tenho certeza que valerá muito a pena todo esse empenho, porque as coisas só mudam quando elas mudam de dentro para fora. Então, meu amigo, hoje eu quero deixar para você uma mensagem que você vai compreender que tem alguém que nunca vai te rejeitar. Tem alguém que vai sempre estar de braços abertos, estendidos para te receber. Não importa o momento da sua vida, não importa o estado em que você vai estar. Mas ele prometeu, e está escrito lá em João 6,37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Essas são as palavras do próprio Jesus. Jesus, ele foi uma excelente pessoa, um homem que fez milagres, maravilhas, sinais, que ensinou as pessoas a perdoarem, que ensinou a justiça, que ensinou as pessoas a não serem indiferentes,
E todos os seus ensinamentos nos levam sempre para que nós venhamos a nos tornar uma pessoa melhor. Mas mesmo assim, ele próprio foi rejeitado. Ele próprio foi ignorado. Zombaram dele e fizeram muitas atrocidades. Mas ele nunca mudou e nunca deixou de ser quem ele era por causa disso. Então esse é o grande exemplo para você. Por mais que o mundo te abale, por mais que as pessoas queiram te atingir, por mais que você seja muitas vezes humilhado ou desprezado, não deixe jamais que isso influencie e que você desenvolva cada vez mais as boas qualidades, as boas virtudes na sua vida. E lá em Salmos 34, 18 diz algo que eu quero que você grave no fundo do seu coração. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu quero deixar para você um conselho: ore, busque, encontre sempre um momento do dia para você fazer o seu momento com Deus, para você se fortalecer, para você se transformar de dentro para fora. Porque sempre você estará sendo ouvido por Deus, por Jesus. E sabe o que é mais? Não importa o que a gente passe, não importa o que a gente viva, a gente sempre vai vencer tudo se nós estivermos com uma vida de oração verdadeiramente estruturada. Podem vir os problemas e as dificuldades. Você pode ser desprezado, rejeitado, não importa, mas você sempre vencerá tudo e você se tornará cada dia mais forte. Em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos muitas vezes perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos às vezes, mas não destruídos. Quem ora, quem tem uma vida de oração, vence toda e qualquer dificuldade. E não há rejeição que possa te derrubar. A oração faz você se tornar muito mais forte contra as adversidades. A força de uma pessoa, ela não é de fora para dentro. Ela não está nos seus músculos, mas a força, ela vem de dentro e ela determina a tua envergadura espiritual. E ela determina aonde você pode chegar. Lembre de uma coisa: Salmo 34, 18, 2 Coríntios 4, 8. Jesus nunca te rejeitará. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. E para fechar, eu quero deixar para você Efésios 6:10, que diz: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu quero que você saiba disso e guarde isso no seu coração. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Construa uma vida de oração e não há rejeição nenhuma nessa vida. E ninguém que te rejeitar fará com que você seja destruído. Não importa o que aconteça, siga em frente, cresça, conheça a si próprio, conheça a si mesmo, estude você
o seu interior, desvende para você mesmo quem você é e saiba os seus limites e conheça as suas qualidades, desenvolva os seus potenciais e trabalhe isso na sua vida. Eu tenho certeza que você irá andar de cabeça erguida e poderá conquistar muita coisa ainda nessa vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.